Bom, o tema do nosso trabalho é Gerenciar para quê? Uma análise do gerenciamento de projetos em lojas de roupa seguindo o guia PMBOK, com a orientação do professor mestre Marcelo Viana. Bom, as organizações brasileiras elas estão imersas em um ambiente de constantes mudanças, que exige a rápida tomada de decisão. Com a alta demanda por crescimento e inovação, os projetos passaram a ter papel fundamental para o crescimento e a sobrevivência das organizações, que podem ser projetos simples, como o lançamento de um produto ou uma promoção em determinada época. Segundo Silva, um dos principais guias responsáveis pelo gerenciamento de projeto é o PMBOK, que ele é um guia de processos e ferramentas e técnicas que são extremamente úteis na condução dos projetos de uma organização. O interesse da pesquisa ele surgiu devido às organizações utilizarem o gerenciamento de projetos, só que de uma maneira intuitiva. Então surgiu o seguinte problema de pesquisa: como as empresas aplicam o PMBOK e gerenciamento de projetos sem o conhecimento técnico e como objetivos específicos. Conhecer as técnicas e ferramentas dos processos das 10 áreas de conhecimento do PMBOK, identificar as ações praticadas no desenvolvimento do projeto da empresa e identificar as melhores práticas identificadas em razão das boas práticas de gerenciamento de projetos. Falando agora sobre o nosso referencial teórico, vou falar um pouco sobre o que é projeto. E segundo o Moreno 2018, o projeto compreende-se como algo que parte de um esforço temporário para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo para uma determinada situação. Que para isso ele deve seguir uma cronologia com início, meio e fim de execução. Já para Júnior e Plonsky, 2011, os principais desafios para a implantação da gestão de projetos nas empresas estão relacionados à necessidade de entregar projetos que atendam a planos, metas e também a prazos e custos e especificações planejadas, previamente planejadas, e que também atendam aos objetivos do negócio. Partindo para a nossa segunda parte do nosso referencial teórico, vou falar agora sobre o que é PMBOK, que segundo Camargo 2022 é um guia das melhores práticas de gerenciamento de projetos, ou seja, ele consiste em uma padronização que identifica e conceitua o que pode ser aplicado em termos de processos, ferramentas e técnicas de gestão de projetos dentro das empresas. A metodologia. A pesquisa é descritiva, abordagem mista quanti-qualitativa. O local foi Tianguá. Tianguá ocupa a 10ª posição no ranking do estado de PIB per capita. Tianguá, a principal atividade é a atividade comercial. Segundo estimativas do IBGE 2021, Tianguá tem 77 mil habitantes. Bom, o público-alvo da pesquisa são os lojistas de roupas e o presidente da CDL de Tianguá. A coleta de dados ocorreu através de questionário no Google Forms e entrevista pelo Google Meet. Bom, o questionário teve 75 respostas, apenas 62 foram validadas. Os resultados. O questionário foi dividido em 3 partes. Na parte 1, perguntas socioeconômicas, onde que se destaca é a faixa etária de 25 a 35 anos. 40 respondentes têm apenas o ensino médio. Na parte 2, eram perguntas voltadas à empresa. 42 respondentes têm o MEI, são microempreendedores individuais, e as suas empresas estão há 5 ou mais de 5 anos no mercado. Vamos dar prosseguimento agora à apresentação dos resultados. Iremos apresentar a etapa 3, que foi a entrevista com os lojistas e com o presidente da CDL. Para essa etapa foi utilizado a escala Likert para a realização das entrevistas com os lojistas. Foram 30 perguntas organizadas de acordo com as 10 áreas do conhecimento do PMBOK, que são gerenciamento de integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Nós iremos apresentar agora os principais resultados ao longo da pesquisa. Para começar, irei falar sobre o gerenciamento de integração, que é a integração de todas as partes do projeto, como tempo, custos, partes interessadas,
E a parte que teve mais destaque nesses quesitos foram sobre o início do projeto, em que 1.6 discordaram que realizassem algum tipo de gerenciamento de integração e 61.3 concordaram totalmente, afirmando que realizavam sim esse gerenciamento. O resultado seguinte é sobre o gerenciamento de escopo, em que a parte que teve mais destaque foi a parte sobre a identificação das necessidades principais, em que 1.6 discordaram totalmente que realizassem algum tipo de gerenciamento de escopo e 59.7 concordaram, dizendo que realizavam o gerenciamento e o detalhamento das partes. A etapa seguinte é sobre o gerenciamento de tempo, em que se destacou a predefinição de início e término do projeto, em que 56.5 concordaram que realizavam essa predefinição, determinando quando iria começar e quando iria terminar o projeto. Depois, apresentamos os resultados sobre gerenciamento de riscos, em que teve mais destaque para o controle dos riscos de forma antecipada, em que 37.1 e 38.7 concordaram que realizavam esse controle, de forma antecipada dos riscos ao longo dos seus projetos. O gerenciamento de partes interessadas, na parte sobre a gestão de stakeholders também, 45.2% concordaram que faziam esse gerenciamento. De modo geral, as respostas, fazendo uma média de todas as respostas das 30 perguntas, 1.5% e 9.5% e 9% discordaram que realizassem algum tipo de gerenciamento, 11.5% se mostraram neutros diante dos questionamentos, 43% concordaram e 35% concordaram totalmente. A etapa seguinte foi a entrevista com o presidente da CDL, em que foi realizado um contraponto entre as respostas dos lojistas e como era visto por fora, por alguém que estava, de certa forma, coordenando esses lojistas. Ele afirmou que percebia que eles não tinham muito planejamento e que eles faziam apenas checklists e testes no dia a dia das coisas que eles deveriam fazer. Eles não tinham muito interesse quando o assunto era gerenciamento e tinham mais interesses na área de vendas e marketing, pelo que ele percebia. Ele disse que era muito importante que o empresário ele realize o gerenciamento dos projetos na empresa, porque isso vai determinar onde ele deve atuar, onde ele deve dar mais destaque no projeto. Ele vai identificar as etapas mais importantes, identificar os pontos fortes, fracos, as oportunidades, e ele vai corrigir, fazer correções no momento do planejamento, diminuindo os erros. Concluindo a nossa pesquisa, nós conseguimos atingir os objetivos e também vimos uma contraposição entre a opinião dos lojistas e a opinião do presidente da CDL. Como contribuição, esse trabalho vai servir como manual básico acerca dos benefícios do gerenciamento de projeto. Tivemos dificuldade em definir o público-alvo e uma proposta para a CDL seria uma consultoria na área de gerenciamento de projetos. Essas foram as nossas principais referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção de todos.